atenção, porque Deus ele vai falar no teu coração de uma maneira extraordinária nessa noite. Amém? Missionária Kátia, deixa Deus te usar e deixa o Espírito Santo te conduzir nessa noite. Amém? Amém. Então nós vamos estar falando hoje sobre o Setembro Amarelo, mês do combate ao suicídio, né? A gente vai estar falando agora. E eu tenho propriedade para falar porque eu tenho depressão, tenho síndrome do pânico e tenho ansiedade, né? Mas é assim mesmo, a gente vai vencendo e Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, e também falando que eu não sou médica, né? Eu pesquisei e também um pouco da minha vivência, né? Então, vou estar falando com vocês. Primeiro, vamos falar de onde surgiu o Setembro Amarelo, né? Como surgiu o Setembro Amarelo? Surgiu em 1994, nos Estados Unidos, após o suicídio do jovem Mike M., que era apaixonado por seu carro Mustang amarelo e não sabia expressar a sua angústia para os outros. Por isso, iniciou-se essa campanha. Setembro Amarelo, mês da conscientização e combate ao suicídio. Essa campanha foi aderida no Brasil em 2015, em 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Aleluia, Deus. Então, o Dia Mundial é no dia 10 de setembro, mas o mês inteiro a gente vem com essa campanha contra o suicídio. Então, aí você pode perguntar, se eu estou sentindo os tais sintomas, aonde que eu posso buscar ajuda? No CAPS, na Unidade Básica de Saúde Mental e no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um número de apoio emocional e prevenção ao suicídio. É gratuito. Pode ser por ligação gratuita 188 ou pelo site www.cvv.org.br 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, você tem se sentido dessa maneira? Ou você acha que você está assim, a sua vida mudou algumas coisas, você está sofrendo um luto, você passou uma situação, você perdeu seu emprego, eu não sei o que aconteceu, ou um trauma que você tem, um divórcio, sei lá o que está acontecendo com você. Mas tem ajuda para você, tem ajuda de Deus e tem ajuda dos homens também. Deus deixou também os médicos aqui para a gente usar, né? Verdade. Que as pessoas têm muito preconceito. Você fala assim, eu tenho depressão, ela vai falar, tem que expulsar esse demônio que não sei o quê. Aí se eu falo, eu não tenho, né? Mas se eu falo, eu tenho diabetes, ela fala, vai tomar insulina. E doença é doença, né? Então, as pessoas têm muito preconceito. Por isso tanto suicídio. Porque é tanto preconceito que a pessoa ela não vai se tratar. E a gente sabe que tudo que não é tratado vai morrer. Toda doença que nunca se tratar vai virar óbito, né? Então vamos ver qual que é os sinais. Sinais do comportamento suicida. Primeiro, presta atenção para você ver, porque às vezes o seu filho na família, ou o seu filho está sofrendo um bullying, adolescentes, né? Para ver se alguém na família está tendo esse comportamento, a gente tem que ficar esperto. Fazer ameaças suicidas. Aquela pessoa que fica falando toda hora que ela vai se matar. Que tem que ficar alguém junto com ela, porque senão eu vou me matar. Né? Então você já fica esperto que ela pode estar falando só e não vai fazer? Pode.
Mas pode ser que ela faça. Então, você fica de olho. Mostrar tristeza excessiva e isolamento. Quando a pessoa ela está muito triste por tudo. Ou às vezes não tem motivo. Ela vive triste. E ela não era assim. Não é que é uma pessoa que nasceu assim. Ela ficou de repente. Tem que ver o que está acontecendo. Às vezes ela está passando por algum problema. Na escola, no trabalho, no casamento. Enfim. E ela não se comunica. E isso pode virar uma depressão. Uma tristeza excessiva. E ela fica isolada. Geralmente quem tem depressão, quando eles estão numa fase boa, eles estão conversando normal assim. Mas existem épocas que a pessoa fica trancada no quarto e não vê ninguém. Às vezes, conheço gente que ficou até por 2 meses dentro de um quarto, sem tomar banho e sem escovar o dente e tudo mais. Então é uma coisa muito séria. Aí chega as pessoas e falam, sai disso. Sai um pouco lá fora. Você tem que dar uma caminhada. Você tem que achar um hobby. Você tem que... Gente, você tem que nada. Você tem que conversar com a pessoa. A pessoa está precisando de ajuda. É a mesma coisa de falar para o cara que quebrou o pé. Olha, você vai ter que correr uma caminhada. Mas o meu pé não interessa. Você vai ter que ir. Nunca vi alguém fazer isso. Eu mesmo já quebrei o pé. Ninguém falou isso para mim. Porque a pessoa estava vendo e não tem condições. Agora, as doenças da mente, as pessoas têm preconceito. Tem muito preconceito. Então, a gente não pode ser assim. Mudanças de hábito de sono e alimentação. Então, a pessoa, ou ela começa a ter insônia, ou ela tem muito sono. Muito sono. Ela dorme de noite e dorme de dia também. E se tem insônia, não dorme nem de noite nem de dia. Então, tem que ficar prestando atenção também. Porque as mulheres também podem ter, quando estão mais velhas, por causa da menopausa, né? Que mexe com os hormônios, também ela pode apresentar o caso. Homens também. Homens não tem menopausa, é o outro nome, como é que é? Andropausa, os homens. Porque os hormônios mexem, né? Então é sempre bom estar procurando um médico. Mas então você tem que ver, se a pessoa está se isolando muito, não é normal. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, né? Eu mesmo gosto de ficar sozinha, né? Mas se começar a ficar sozinha, sempre, e não sair em lugar nenhum, não é normal. Não é normal. Então a gente tem que ver, né? 3. Mudança de hábito de sono e alimentação, que eu estava falando. Então, tem gente que come demais. Nossa, a pessoa não para de comer. E, por outro lado, tem pessoas que não comem nada. Não comem nada. Eu, quando eu estava numa fase mais grave assim, eu não comia nada. Não conseguia. Ficava sentindo ânsia. Não tinha prazer a comida. Parece que... Não sei se você teve Covid, eu tive, né? O alimento fica sem gosto. Então, é assim que eu me sentia. E engraçado que eu não emagreci 1 quilo, gente. Vocês acreditam? 1 mês sem comer e não emagreci 1 quilo. Agora, quando a gente vai comer uma coisinha a mais, engorda. Tem coisa que não tem explicação, né? Mas, enfim, eu tô só... É que é um tema muito pesado. Vou descontrair um pouco com vocês, tá? Então, aí a pessoa pode não comer, ou comer demais. Ela perde o interesse em atividades prazerosas. Sabe aquela pessoa que gosta de fazer muito uma coisa? Por exemplo, eu gosto muito de cantar. Aí, de repente, eu não quero nem ouvir música mais, não quero nada. E os outros estão ouvindo a música, baixa rádio, né? E assim, eu sei lá, você gostava de andar de bicicleta, você não anda mais. Você gostava de ir para a igreja, de repente você não está gostando nem de ir na igreja. É complicado, né? Mas não é a pessoa. Se você conversar com a pessoa, você tem vontade de